Vamos receber mais esclarecimento, instrução e orientação para a nossa edificação de uma vida de fé em Deus, firmado na verdade, firmado no próprio Deus, na sua palavra. Amém? Nós precisamos, irmãos, de instrução. Nós não precisamos desses movimentos sobrenaturais. Nós não precisamos dessa revelação desses profetas que traz para o povo aquilo que Deus não está falando. Porque Deus mandou dizer, Deus mandou revelar, Deus mandou entregar, Deus tem uma palavra para você. Não mude agora, porque Deus agora vai usar o profeta para te entregar algo. É mentira. O profeta que Deus levanta é para levar aqui, ó, a instrução da palavra. O ofício do profeta no período da igreja agora é ministrar o que já está revelado aqui, ó. É levar para o povo a revelação que está aqui, ó. Não é criar o sobrenatural para chamar a atenção do povo para ele, para dizer que ele é o profeta cheio de Deus, usado por Deus, cheio da unção de Deus, porque Deus está usando ele. É aqui, ó. A palavra de Deus, o próprio Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas, errais por não examinar as escrituras. Cuidado com esses falsos profetas. Cuidado com essa busca de profecia para ouvir Deus falar, aonde as pessoas não têm mais prazer, aonde as pessoas não têm nenhum desejo de ler a palavra, de buscar examinar a palavra, aonde as pessoas não querem conhecer a Deus, nem ouvir Deus orientar elas pela palavra. Elas querem esse culto de poder, de movimento, de profeta, de profecia, de visão, de revelação. O povo com esses movimentos estão perdidos de Deus, sem entendimento de Deus, apostatando da fé, adorando a Deus em vão, porque não estão sendo prudentes a buscar o azeite e a candeia na sua lamparina, que é a palavra e a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus não vai guiar ninguém através de profeta. O Espírito Santo de Deus, ele guia a igreja, que somos nós, membros do corpo de Cristo. Ele nos guia na palavra, é aqui. E Deus vocacionou homens com dons, profetas, pastores, evangelistas, doutores, apóstolos. Não foi para criar sobrenatural e dizer, Deus está mandando dizer. Foi para pregar. Deus deu a sabedoria, Deus deu o dom, Deus deu a vocação para esses homens ministrar a palavra, usar, transmitir o ensino, a correção, a instrução, repreendendo, corrigindo com a palavra. Não é por esses movimentos de que Deus mandou dizer. Deus está revelando, Deus está entregando. O vaso de Deus agora vai levar a profecia. Cuidado, cuidado com isso. Isso é uma estratégia do diabo que leva essa multidão a desprezar a palavra. Bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra. Nós devemos ter prazer na palavra e na palavra meditar de dia e de noite para ser bem-aventurado. Nós só somos edificados em Deus com a nossa vida de fé nele pela palavra, ouvindo e praticando a palavra. Deus vai dizer a Josué: esforça-te, tem bom ânimo, para que tu faça tudo conforme está onde? Na palavra. É a palavra que é lâmpada, é a palavra que é luz para guiar os nossos caminhos, para dirigir a nossa vida de fé em Deus com entendimento, para que não venha se desviar pegando o caminho das trevas, do engano e da mentira. É com a palavra que nós somos guiados na verdade. Aí fica esse movimento de profeta aí dentro das igrejas. É culto profético, é culto de revelação, é culto disso, culto daquilo, é o profeta do manto, é revelação que hoje Deus vai falar, hoje Deus vai revelar, hoje Deus vai entregar, e cria-se esses movimentos de poder, de sobrenatural, de misticismo de Deus, de presença, de ação, porque hoje foi forte, Deus operou. Tudo mentira, tudo é o diabo cirandando no meio desse povo sem entendimento de Deus, perdido, guiado nas trevas, guiado por cego, andando numa fé cega
em Deus, porque não estão guiados pela luz e não estão sendo prudentes a examinar as Escrituras. Cuida de ti e da doutrina. Não é de estar dentro da igreja ouvindo o profeta, não. Cuida da tua vida, está na doutrina de Cristo. Olha como é importante o Evangelho. A própria Bíblia vai nos advertir. Se alguém vier até nós e não traz o Evangelho, não traz a doutrina de Cristo, esse não tem a Deus. Nós não devemos receber. E a palavra de Deus diz, aparta-te dos tais. E a igreja tem que estar prudente com aquele que está ministrando. Se ele não ministra segundo a palavra, tem que ser repreendido, tem que ser corrigido. Não, mas é o pastor presidente, é o profeta. Não importa quem é o pastor, quem é o profeta, se é arcanjo, se é bispo, se é apóstolo, se é anjo, querubim, serafim, se é padre, papa ou pastor, não importa. A autoridade para nós é a palavra. E quem não está na palavra tem que ser repreendido, porque não está dirigido por Deus. Cuidado, igreja. O problema é que o diabo fez as pessoas ficar devotas, ficar submissa, ouvir e dizer amém sem questionar aos líderes de suas instituições, aonde o povo está servindo, está vivendo com sua vida de fé e prática, devoção não a Cristo pela palavra. Aos homens dentro das igrejas, ninguém tem coragem de questionar um pastor porque é o pastor presidente, porque é o ungido de Deus, porque é profeta de Deus. Olhe, não questione não, porque senão Deus vai pegar, Deus vai cobrar. Chegou um profeta mentiroso do inferno para mim e trouxe uma profecia mentirosa, porque eu conheço quando Deus está operando e quando não, porque eu conheço a verdade. Eu conheço a árvore pelo fruto. Essa árvore é esses falsos profetas. O fruto que eles manifestam com o entendimento, com o ensino, com a instrução, com a orientação que eles dão para o povo, não é o fruto pelo Espírito Santo. Não vem pelo Espírito Santo, porque está fora do Evangelho. Está tirando você do princípio do Evangelho. Esse fruto não é de Deus. E o profeta chegou para mim, né, o suposto profeta, olha, porque Deus não está te agradando de ti, porque Deus vai te pegar, Deus vai cobrar, Deus vai assim, não sei o que, tu te conserta porque tu não está agradando a Deus. E o diabo querendo me colocar dúvida. Eu não conheço a tua vida com Deus, agora a minha, eu conheço. Eu conheço e sei por onde estou justificado. E outra coisa, eu disse a esse profeta, Deus não vai me cobrar nada, sabe por quê? Porque toda a dívida que eu tinha com Deus, o Pai, o Filho pagou. Jesus Cristo pagou a minha dívida e cravou a cédula da culpa que eu tinha com Deus na cruz do Calvário. É um profeta mentiroso. Eu repreendi logo ele. Disse, está repreendendo tuas profecias e o Espírito que está operando na tua mente para trazer essa mentira, para tirar o povo da verdade de Deus. Eu não tenho medo não, irmão. Aí fica aí, olhe, não questione não. Olhe, não julgue o profeta não. Olhe, receba, diga amém. Se você não crê, Deus vai te pegar. É mentira. O próprio Deus manda a gente fazer prova, manda a gente analisar e ser prudente, para não receber tudo. Ouvir de tudo, retém o que é bom. O que é bom é aquilo que vem pelo Espírito Santo, dentro da instrução do princípio da palavra. Não é da boca de profeta, do coração mentiroso do profeta, que se quer apresentar como cheio de Deus, usado por Deus, cheio da unção de Deus. E o povo não está mais dando valor. Ó, pode observar. Você, seja prudente. Quando você for para a tua igreja, observa lá. Quantos estão levando Bíblia? Todos. Bota no braço e vai para a igreja. Todos usam a Bíblia como um adereço da formalidade religiosa do meio evangélico. Usam a Bíblia. Agora, observa lá. Quantos estão com ela aberta examinando? Observa lá e faz uma pesquisa. Quantos tiram um tempo para ler a Bíblia e meditar e aprender de Deus? Eles estão preocupados em pegar a Bíblia, botar sua roupa bonita e ir para a igreja. Eles estão preocupados em viver a sua formalidade, nas solenidades, nas suas congregações, nos seus cultos de 2 horas, nas igrejas, na sua social religiosa.
Eles não têm prazer, eles não são prudentes para examinar as Escrituras. E quando chega na igreja, eles querem ouvir hino, profecia, testemunho, revelação, entregação de Deus, porque Deus vai entregar, Deus vai revelar. Eles não querem ministração, instrução, correção, disciplina da palavra. Eles não querem. E se o pregador começar a ministrar, chamar o povo à palavra, sabe o que eles dizem? Pregação fraca, morta, sem unção, o pregador está frio. Eu gosto de poder, de ver o reteté. Eu gosto de ver o profeta entregar o decreto de Deus. Meus irmãos, esse povo está perdido, irmãos. O povo usa a Bíblia, mas não tem conhecimento do que aqui nos informa. O povo diz que é de Deus, mas estão mortos, porque não se alimenta do alimento, do poder, da graça, do alimento de Deus para a nossa vida, que é a palavra. O povo diz que Deus está usando, mas não conhecem nada de Deus. Não, Deus me usou, Deus está me usando, Deus vai me mandar entregar. Não conhecem nada de Deus. Não tem nenhum entendimento de Deus. Não tem nenhum conhecimento de Deus. Eles falam de Deus daquilo que eles sentem, daquilo que eles acham que Deus está mandando dizer. Tudo da emoção, tudo dentro de influência que não vem pelo Espírito Santo. Eu não estou julgando, não, estou falando a verdade. É só tu ser prudente. Tu não fala porque tu não conhece. Tu não consegue discernir o certo do errado. Tu não sabe o que é. O que é de Deus e o que não é. Errais por não examinar as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Tudo para você é Deus, porque tu não conhece o poder de Deus. Todo mundo hoje, toda a esquina tem alguém dizendo: Deus mandou entregar, Deus está me usando, Deus está revelando. Toda a esquina tem um lugar onde o povo diz que ali tem um culto profético, onde Deus vai revelar, onde Deus está fazendo coisa, onde Deus está entregando. Toda a esquina tem, está banalizado. Todo mundo hoje diz que Deus está usando, ó, porque Deus me falou, Deus me revelou, Deus disse que vai me dar a vitória, Deus disse que vai ser comigo, Deus disse que tem algo para mim que eu vou receber que é grande. É isso que o povo quer ouvir. Olha, Deus está mandando te dizer que tem algo grande que está te entregando. E aguarda que tu vai receber. É isso que o povo está vivendo dentro dessas mentiras pregadas por esses falsos profetas, influenciada por Satanás, para fazer o povo não ter interesse na palavra. E cada dia mais o povo despreza a palavra. Igrejas que hoje, locais onde o povo se congrega, não é mais para receber a instrução, é para ver cultos de atração, entretenimento, culto de poder, culto de milagre, culto de campanha, culto de prosperidade, culto da bênção, culto disso, culto daquilo outro. É tanto culto disso, daquilo outro. E o povo perdido de Deus, irmãos. Nós, igreja, membros do corpo de Cristo, pessoas, nós não podemos deixar de congregar. Congregar é o quê? Se reunir. Não importa o lugar. A Bíblia não define o lugar. A Bíblia não centraliza nem estabelece o lugar. A palavra de Deus nos manda congregar. Não deixar de congregar. Não deixando as vossas congregações, que são as reuniões, onde se reúne 2, 3, 4, 10, 20, na garagem, na sala, na casa do irmão, na praça, na rua, não importa. A Bíblia não estabelece igreja, local, criado pelo homem, como se fosse a base, o centro para Deus operar ali. Então nós, cristãos, temos que congregar sob a autoridade da palavra. Não é congregar num ambiente religioso, institucional, dentro da hierarquia do homem, sob a autoridade dos líderes. Não. Não, a Bíblia não ensina isso. Jesus não ensinou isso. Jesus não mandou ninguém estar sob a autoridade de Paulo, de Pedro, nem de João. E nem tampouco, nem Paulo, nem Pedro e João, ele cobrou isso de ninguém. Olha, eu sou de Deus, eu sou ungido, eu sou levantado, creio, obedeço a mim, recebo o que eu prego. Não. Paulo, Pedro e João nunca pregou ninguém em nenhum lugar específico, igreja. Ele pregava para os irmãos que são membros que formam a igreja, estar congregando, estar se reunindo, para estar ali com cânticos, com hinos espirituais, com doutrina, com ensino. Mas ele não estabelecia a igreja, tem que estar na igreja, o local, o ambiente, o lugar base, central, exclusivo, onde Deus opera como hoje ensina. Eles nunca ensinaram isso para o povo. Então nós
temos que congregar? Temos. Por exemplo, na minha comunidade, se tiver 2 ou 3 irmãos da fé, eu não estou falando dos religiosos de igreja, porque esses não vão querer. Esses vão querer permanecer dependente de igreja. Esses vão querer estar dentro de igreja. O local para ele, no entendimento dele, para que Deus opere é na igreja. Mas os irmãos da fé que estão em Cristo, ligados na comunhão pelo vínculo da paz, pelo Espírito Santo, pode se reunir. E ali, os irmãos vão usar a palavra. Quem vai reger a autoridade sobre os irmãos não é o irmão A, o irmão B, não é pastor, nem papa, nem padre. Quem vai reger a autoridade sobre o grupo, os irmãos, a igreja, é a palavra. E quem estiver pregando a palavra tem que ser honrado. E quem está ouvindo e recebendo o ensino da palavra tem que ser prudente para analisar se o que está trazendo o ensino da palavra, ele está corretamente na palavra. Se ele não estiver, é preciso corrigi-lo para não ser levado pelo erro. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa, destrói uma congregação inteira, corrompe os bons costumes daqueles que estão vivendo os princípios do Evangelho. Se você for instruído por um conceito errado, você vai se perder totalmente da verdade do Evangelho e vai apostatar da fé. Por isso que Paulo vai dizer, observem os que ministram entre vós, se não andam corretamente pela doutrina, se aparte deles. Por isso que o apóstolo João vai dizer, se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Esse tal não tem a Deus. Por quê? Porque está prevaricando. Não está perseverando na doutrina. Está adicionando, está subtraindo, está falsificando, está manipulando, está trazendo outro conceito, meio e regra que o Evangelho não ensina. Não receba essa instrução. Porque se você receber, você vai estar em anátema. Sabe o que é anátema? A maldição, condenação, juízo. Então, meus amados irmãos, eu estou sempre aqui esclarecendo. Eu sei que não estou agradando a multidão. Eu não estou preocupado em agradar a multidão. Eu estou preocupado em agradar o meu Deus, que é o meu Salvador, de quem eu sou dependente. E para agradar Ele, eu tenho que pregar a verdade, e tenho que estar na verdade. E tenho que ser correto, justo na verdade. Não falsificar a verdade por causa de ganho. Não colocar minha interpretação na verdade. Não colocar o que eu acho na verdade. Eu tenho que pregar a verdade pura e direta como ela é. Está entendendo, irmãos? Então nós, igreja, membros do corpo de Cristo, pessoas, temos que ter cuidado aonde congregamos. Temos que ter cuidado com quem está instruindo, o que estamos recebendo de instrução. Jesus não mandou a sua igreja estar presa, devota, dependente, subjugada pelo domínio e autoridade de nenhum líder religioso, dentro de nenhum sistema religioso, igreja ou denominação evangélica ou qualquer outra. Jesus nos mandou estar nele e a palavra dele em nós. O alicerce, o fundamento da nossa vida de fé em Deus é Jesus, a palavra dele. A quem nós devemos seguir, a autoridade espiritual para a nossa vida é Cristo, irmão. A palavra dele. Nós temos que honrar os irmãos que têm a vocação para ensinar. Temos. Nós temos que honrar os irmãos que têm o dom, que têm a vocação para trazer um esclarecimento da palavra que a gente não alcança. Temos, irmãos. Mas ele não é maior do que nós. Nós não devemos estar submissos na autoridade deles e nem no domínio deles. Eles não foram chamados para estar sobre o povo de Deus, e nem o povo está sob a autoridade deles. Jesus nunca colocou nem Pedro, nem Paulo, nem João como o maior entre o povo, como autoridade de igreja. A autoridade da igreja é Cristo. Paulo, Pedro e João nunca ministrou esse princípio para ninguém. Não, nós somos autoridade. Nós somos homens de Deus. Olha, vocês têm que submeter. Não! Os apóstolos estavam preocupados, não era em fazer ninguém estar sendo devoto e praticante submisso dentro de nenhuma igreja, nenhum líder religioso. Os apóstolos, a prioridade, a preocupação deles era em fazer os irmãos
ter cuidado para não ser desviado do Evangelho, observar com aqueles que ensinava, se não trouxesse o Evangelho, não recebesse, não importa se era um anjo que viesse do céu, se era Pedro, Paulo ou João, não recebesse, porque os irmãos, os apóstolos, a preocupação deles era que os irmãos estivessem no Evangelho, não dentro de igreja evangélica. Eu quero que você entenda isso, preste atenção. Não confundam, eu sempre digo isso, o Evangelho de Cristo com igrejas evangélicas. Não confundam, a sua vida com Deus tem que ser pela direção do Evangelho, não é por devoção dentro de igreja evangélica. Não confundam o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, independente da cor, da raça ou da religião, com igrejas evangélicas, que o povo acha que é salvo dentro delas. Não confundam o crer no Evangelho para ser salvo com a vida de crença dentro de igreja evangélica, cumprindo regra, norma, obrigação, mandamento, ordenança para ser salvo. Não confundam. O Evangelho de Cristo não tem nada a ver com igrejas evangélicas. Nós não fomos chamados para viver uma vida de devoção a Deus por dentro de igrejas evangélicas. Nós somos chamados para ir a Deus pela informação do Evangelho, que é uma informação que nos dá o conhecimento, o entendimento por onde chegar a Deus. E esse Evangelho, essa informação, nos leva não é a nenhuma igreja evangélica, é a Cristo, por onde encontramos a Deus, temos acesso a Deus, andamos com Deus, estaremos na vida com Deus, por meio de Cristo que o Evangelho informa. Não por meio de igreja evangélica, para você viver dentro dela, dependente, alienado, robotizado, subjugado na autoridade e no domínio dos homens, líderes religiosos de igrejas evangélicas. Então, você que é cristão, se mantenha firme, não dentro de igreja, no Evangelho de Cristo. E se alguém vem até você e não traz o Evangelho, a doutrina de Cristo, não receba. Você tem que dedicar a sua vida a ser prudente, se esforçar. Não é estar dentro de igreja evangélica, vivendo a regra, o ritual, o cerimonial, a formalidade. Você tem que ser prudente, se esforçar a cuidar de você na doutrina de Cristo, no Evangelho. Porque fazendo isso, você vai andar no caminho da salvação e não vai apostatar dela. Amém, irmãos? Não fiquem com raiva de mim, amigos da religião evangélica, amigos da religião espírita, católica, budista, testemunha de Jeová, mormon, xiita, seja lá qual for. Eu tenho um compromisso com a verdade. A verdade não é a igreja evangélica, nem católica, nem outra qualquer. A verdade é Jesus. Você tem que ser guiado e instruído pelo Evangelho que leva você a Cristo. Não por igrejas evangélicas que leva você a estar dentro de obra de devoção, de sacrifício religioso, dentro de igreja por meio da direção dos homens. Preceitos dos homens e não de Deus. Então, que Deus abençoe a todos vocês e que vocês, mais uma vez eu peço, analise o conteúdo dessa instrução, dessa informação que eu passei para vocês. Pregar o Evangelho é isso, gente. É informar, é esclarecer, é corrigir, é levar o conhecimento de Cristo para o povo. Para iluminar a mente do povo diante da mentira que o povo vive em nome de fé em Deus. Pregar o Evangelho é isso, é ensinar, é saber informar, é conversar, é dialogar, é questionar, é trabalhar conceitos, princípios e valores que não condiz com o Evangelho. Nós temos que levar a verdade do Evangelho esclarecendo as pessoas, em defesa não de igrejas evangélicas, não de valores de religião evangélica, em defesa da verdade, dos princípios e do valor do Evangelho de Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Evangelista Wellington Ramos, com o compromisso sempre de levar, expor, esclarecer, ensinar, informar, corrigir, instruir com a verdade do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Amém, meus irmãos?